Amém. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Mateus 13. Mateus 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Vou fazer uma pequena pausa para que você se situe. Imagina que você veio de longe para ouvir os ensinamentos de Jesus, porque você ouviu falar das maravilhas que Jesus faz. Esse homem não é normal, esse homem é diferente, ele é sobrenatural, as coisas acontecem. E ele fala como quem tem autoridade. E você veio de longe, e naquela multidão toda, ele se afasta num barco para ter condições de falar. E aí ele começa a falar que você não entende nada. Ele começa a contar uma parábola. Uma parábola não é nem uma história simples, uma história. Uma parábola é uma história com duplo sentido. É como se fosse uma fábula, né? A fábula tem uma moral da história. Então você imagina, você veio de longe para ver Jesus falando, ensinando, e ele começa, olha o que ele fala, vê se você ia entender isso. Versículo 3, né? Ele começou a falar muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, a 1, a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E ele se afasta com seus discípulos. Se você tivesse ouvido essa parábola, você ia ficar satisfeito? É porque a gente tem a sequência aqui, né? Se você já leu, você sabe, mas se você nunca leu, então você ia ficar satisfeito com uma parábola dessa? Jesus fala de um semeador, jogou semente, um passarinho comeu, outra cresceu e morreu por causa do sol, outra vieram os espinhos, e outra frutificou e pronto, acabou. E ele ainda fala: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Presta atenção no que eu falei. Você entendeu alguma coisa? Eu não. O que ele quis dizer? Não sei, acho que ele vai continuar. Não, ele está indo embora. E agora? Amém? Percebe a situação? E acercando-se dele os discípulos, agora já é outra conversa, agora com os discípulos, não é com a multidão. Acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que eles falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós, discípulos, vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado conhecer os mistérios. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure.
Mas bem-aventurados os vossos olhos, discípulos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. As pessoas que têm o coração endurecido com relação à palavra de Deus não entendem nada. Ouvem e não compreendem, veem e não enxergam, não entendem. E por não compreender, Jesus disse, não se converte e não é curado. Durante um bom tempo da minha vida, eu era assim, eu era multidão com relação a Jesus Cristo. A multidão de vez em quando vai até Jesus Cristo por curiosidade. Falaram dele, falaram de um crente, saiu alguma coisa sobre a Bíblia, você viu? Esses não entendem nada. Jesus fala, isso é para cumprir a palavra de Isaías. Esse povo tem o coração endurecido, ouve de mau grado, ouve com mau grado, como é que está na sua Bíblia? Ouve de mau grado, ouve com pouca atenção, com desatenção, sem interesse. Amém? E não entende nada. Mas a vocês, discípulos, vocês que se aproximam de mim, vocês que querem conhecer, vocês que estão interessados, vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus. Você quer conhecer os mistérios do reino dos céus? Sabe, essa palavra aqui é um tesouro precioso, tem mistérios do reino dos céus aqui. E é um livro tão santo, tão especial, que duas pessoas leem a mesma coisa, uma entende e é salvo e é curado e vive o poder de Deus. A outra lê e não entende nada e ainda sai criticando a mesma palavra. Mas se você quer conhecer, Jesus falou, examinai as Escrituras, examinai as Escrituras, elas testificam de mim. Se for acontecer com você o que aconteceu comigo quando eu tinha 20 anos de idade, que finalmente parece que os meus olhos foram abertos, eu falei, eu quero conhecer Jesus. Você já conhece meu testemunho. Eu já tinha lido sobre Buda, sobre Ramakrishna, já tinha lido, eram os deuses astronautas, já tinha lido sobre Santo Daime, já tinha lido sobre um monte de coisa. Ouvia de mau grado a Bíblia. Foi alterado. Me disseram que foi alterado, me disseram, né? Me disseram que faltam alguns livros aqui, que estão lá nas grutas de Qumran. Eu ouvia de mau grado. Mas o dia que eu falei, meu Deus, eu quero conhecer Jesus. Aí Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Aí eu comecei a entender as parábolas, ou seja, aquilo que está por trás das letras. Amém? E aqui ele vai falar, eu vou citar só, a gente vai pensando coisas eternas, né, da palavra de Deus. Por isso que ele fala, volte às veredas antigas, volte aos caminhos eternos. Eu vou falar o que é necessário para que a sua oração tenha poder. O que é necessário para que a sua oração tenha poder? Por que duas pessoas oram e uma acontece e a outra não? Isso é um dos mistérios que está revelado aqui. Amém? Você concorda? Então vamos lá. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Verso 18. Não está mais falando com as multidões, agora Jesus está falando com os discípulos, porque para vocês é permitido, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Escutai vós, pois, a parábola do semeador, verso 19. Ouvindo alguém a palavra do rei, então aquela semente é a palavra. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração.
E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Aleluia! Aquele que ouve e compreende, esse vai dar fruto. O que recebeu vai se multiplicar, vai acontecer. E olha agora então o verso 34 e 35. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi para casa. Publicarei coisas que estão ocultas desde a fundação do mundo. Jesus Cristo revela para você e para mim coisas ocultas, mistérios do reino dos céus. Aleluia! Por isso que a palavra fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A minha paz eu te dou, não a paz que o mundo dá. Mas como, Senhor? Como é que eu vou encontrar? É como a peça que nós vimos. A irmãzinha fala: Deus, o que eu faço? Eu quero entender essa palavra, eu quero que ela seja verdade na minha vida. É isso. Aleluia! É isso. Quem tem fome e sede dessa palavra, conhece os mistérios que estão ocultos desde a fundação do mundo. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele falou: multipliquem-se, dominem sobre a terra, sejam felizes, eu abençoo vocês. Essa bênção está de volta, está aqui, está tudo revelado. Mas como é que eu vou entender? Começando pelo primeiro passo, lendo. Se você gastar mais tempo com a Bíblia do que com, foi citado aqui, né? Instagram, Facebook, que mais? WhatsApp, TikTok, PecPec, TacTac, tem um monte, né? Quanto tempo você gasta com a palavra de Deus? Ah, mas a minha oração não acontece nada. Pergunta para o Google. Ou então vai na fonte. Amém? O que é necessário para que a sua oração tenha poder? Jesus revela verdades eternas. Eu vou citar palavras de Jesus. Vamos lá, primeiro passo para que a oração tenha poder, seja respondida. Peça com fé, crendo. Vamos lá, Marcos 11, 24. Olha os ensinamentos de Jesus. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Tudo que você pedir orando, creia que você vai receber, e você vai receber. Irmãos, tem uma coisa muito importante aqui. Jesus, o Filho de Deus, aquele que recebeu a unção sem medida, Jesus orava. Jesus orava muito, orava de madrugada, orava a noite inteira, orava no deserto, orava no monte, a ponto dos discípulos perguntarem: mestre, ensina-nos a orar. Se Jesus orava, sendo Filho de Deus, que será de nós se não orarmos? Então ele ensina mais pontos, mas eu vou pegar 6 pontos, tá bom? 6 pontos para que a oração tenha poder. Então, primeiro ele fala: tudo que você pedir orando, crede, e você vai receber. Então você precisa saber que Ele te ouve, e acreditar que Ele responde às tuas orações. Ah, mas será que eu não tenho que pedir para o apóstolo? Será que eu não tenho que pedir lá para o grupo dos escudeiros e rema? Será? Também, amém. Mas se você acreditar que Ele te ouve e que Ele responde, é suficiente. Isso é o quê? Fé.
Amém? Simples assim. Vamos ver Hebreus 11:6, sobre essa questão de orar com fé, crendo. Hebreus 11:6. Por isso que a gente tem que examinar as Escrituras. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador dos que o buscam. Você se sente desconfortável de entrar no seu quarto e se ajoelhar para fazer uma oração sem ninguém, se ninguém estiver vendo? Será que Deus está aqui mesmo? Será que eu me ajoelho mesmo? Será que eu oro? Se eu for orar, como é que eu falo? Falo com minhas palavras, eu tenho que fazer uma reza, será que eu tenho que ler alguma coisa? Você fica desconfortável. Se você crê que Ele existe, que Ele é o Pai Celestial, que Ele é o Todo-Poderoso, aonde você estiver, e levantar a mão ou os olhos, Ele está lá, Ele te ouve, e se você crê, Ele te atende. É simples e poderoso. É claro que a resposta dele, sempre falo, pode ser sim, meu filho, ou não, meu filho, ou então espera que não é o tempo ainda. Mas o fato é que Ele ouve e Ele atende se você orar com fé. E isso tenho presenciado na minha vida 40 anos. Aleluia. Então esse é o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto para a oração de poder? Peça com fé, crendo, e recebereis. Aleluia. Segundo, persevere na oração. Não desanime, não pare. Mas então às vezes não é tão rápido. Às vezes não é tão rápido. Então o segundo ponto é persevere. Vamos ver o que Jesus falou. Lucas 11, olha as verdades eternas que Ele vai revelando para nós, os que cremos. Lucas 11, 9 e 10. Lucas 11, 9. E eu vos digo a vós, está falando para os discípulos, viu? Não é para a multidão. E eu vos digo a vós, Lucas 11, 9, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém. É só pedir? Sim. Qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, vai se abrir para ele. Mas quanto? Pedir quanto? Será que não vai ser vã repetição? Porque Jesus falou, e vós quando orardes não useis de vãs repetições como fazem os gentios, que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, o que seria vã repetição? Ficar falando para esperar que seja atendido, que Jesus disse. Se você pega, por exemplo, uma reza e repete, isso é vã repetição. Imagina se seu filho chegasse para você, pai, me dá a bicicleta, 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 pai, me dá... Fica quieto, filho, já ouvi. Não é? Mas aqui Jesus está dizendo o seguinte, pede até receber. Eu oro hoje, eu oro hoje à noite, eu oro amanhã cedo, depois da manhã eu oro de novo, no outro dia eu esqueci, no outro dia me lembrei, oro de novo, não recebi ainda, Pai. E eu vou pedindo, até receber. Eu não estou usando de vãs repetições, eu estou conversando com Ele, estou relembrando. Me lembrei de novo, Pai. Senhor, não chegou ainda. É diferente. Então, perseverança na oração. E aí, para explicar melhor, Jesus ainda fala, no próprio capítulo 11, isso é tremendo. Veja aí agora, Lucas 18, sobre essa chave, esse dever de orar sem desanimar. Se Jesus fala, olha o Lucas 18, e contou-lhes também uma parábola
sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Jesus falou isso. Isso mostra para nós que às vezes, se a causa é uma causa mais difícil, ou mais impossível, ou sei lá, tem vezes que não é orar agora e receber. Uma coisa que eu sempre recebo, de verdade, vou dar o testemunho, aconteceu em Portugal, quem está ali, e sempre acontece comigo em São Paulo. Eu chego num lugar que não tem vaga, não tem estacionamento. Um estacionamento, ou um shopping, ou alguma garagem, não tem vaga, tudo lotado. Eu falo, pai, primeiro eu vou normal, né? Dou uma volta, dou duas, entro no terceiro quarteirão. Ai, pai, peço em nome de Jesus, me ajuda a arranjar uma vaga, Senhor. Tem uma ali, uma pessoa saindo. Não falhou uma até hoje. Aí você vai falar, mas vai pedir para Deus vaga de estacionamento? Por que não? Meu Pai é o Todo-Poderoso, alguém vai parar na vaga, seja eu, estou precisando. Por que não? Não estejais inquietos nem ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições e súplicas, com ação de graças. Pai, obrigado, Senhor. Yes! De novo. Mas nem sempre, a vaga, para mim sempre foi assim, né? Mas nem sempre as coisas... Aí Jesus fala, eu vou contar uma história para vocês sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não desanima, não deixa nada te parar, continua orando. Olha lá. E ele disse, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo aquele juiz, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, Jesus, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que impede você de continuar orando? A fé vai acabando. Eu acho que ele não está ouvindo. Eu acho que... E aí para, não é? Por isso que ele fala, quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra, porque se você tem fé, você continua orando. Você continua crendo que Ele está ouvindo a sua oração e que se Ele ouvir a sua oração, Ele vai atender e você vai receber. Então você continua orando, porque peça até que você recebe. Então esse é o segundo passo, é o segundo ponto, a segunda chave. O primeiro é ore com fé, crendo que você vai receber. E o segundo é persevere em oração até receber. Amém? São mistérios para uma oração ser atendida. Terceiro ponto. Esse aqui é lindo. Veja João 15:7, o terceiro ponto. Eu vou adiantar para quem está anotando. Viver em comunhão com Cristo. Ter um relacionamento pessoal com Cristo. Eu sou do meu amado e Ele é meu, e sua bandeira sobre mim é o amor. Comunhão com Cristo. Esse é o terceiro ponto. João 15:7. João 15:7. Você viu que você tem que passear pela palavra de Deus para achar os pontos, né? Por isso que ele fala, examinai as Escrituras. João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aleluia! Se você estiver comigo, filho, e as minhas palavras estiverem em você, e aqui palavras é rema,
Aqui não é logos, é rema. Ah, como é que eu sei? Porque no grego é rema. Ah, e como é que você tem o grego? Aplicativo. Você pode ter um aplicativo da Bíblia que ele dá as palavras em hebraico e as palavras em grego. Tem certas coisas que a modernidade ajuda bastante. Então Jesus fala, se você estiver em mim, filho, e o meu rema estiver em você, o que é rema? Rema é a palavra em ação, é a palavra revelada, é a palavra que se torna rema. Quando você pega a palavra, crê e coloca em nome de Jesus, isso é rema, não é logos. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia! Viver com Cristo, tudo por Ele, nada sem Ele, em todo tempo, em todo lugar, em qualquer circunstância. Senhor, o que eu faço? É agora ou não? Devo ir ou devo ficar? O Senhor acha que eu falo ou não? Falei, Senhor, agora não devia ter falado, esqueci de perguntar. Ai, Senhor, me perdoa, me ajuda agora. Sempre com Ele, sempre em comunhão com Ele. Segredo, pedireis o que quiserdes. Irmãos, Jesus é radical. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Qual a condição? Se você estiver comigo. E eu em você e você em mim. Aleluia. Já não sei o que vivo. Esse viver que eu tenho na carne, eu tenho no Filho do Homem, que me amou e se entregou por mim. Importa que Ele cresça e eu diminua. Amém? Viver com Cristo, viver para Cristo, comunhão com Ele, oração atendida. Aleluia. Quarto ponto. Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, se eu estou com Ele e Ele comigo, eu conheço a sua voz. E as suas ovelhas ouvem a sua voz e obedecem. Então, o quarto ponto é obedecer e fazer a sua vontade. Esse é o quarto ponto. Obedecer e fazer a sua vontade. Vamos ver. Jesus disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele ensinou a orar assim. Seja feita a tua vontade, Senhor. Você sabe, irmãos, tem muitas vezes na minha vida que teve algumas coisas que eu fiz, não a minha vontade, mas a dele, especialmente no âmbito de igreja. Às vezes era melhor e mais fácil para mim aceitar alguma coisa, deixar passar e ficar bem com as pessoas. Mas para fazer a vontade dele, não pode. Tem que cumprir a palavra, tem que ficar um tempo no banco, tem que se arrepender. Não, filho, você vai ter que exortar. Ai, Deus, não pode deixar. Filho, te coloquei como líder para conduzir o rebanho, você vai ter que exortar. Vai ter que pôr no banco. Aí você se indispõe com as pessoas. Por isso que ele fala que a quem mais é dado, mais será cobrado. Amém? Mas o fato é o seguinte, ouvir e obedecer. Isso é shema. Ouvir e obedecer. Vamos dar uma olhada em 1 João 3, lá perto do Apocalipse. 1 João 3, 22. 1 João 3, 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Você já viu que todos os versículos que eu li é, e tudo que nós pedimos receberemos? Crendo, recebereis. Se tiver com você, pedirá e receberá. É radical assim. 1 João 3, 22. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Eu guardo os seus mandamentos, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para o meu caminho e luz para os meus pés é a tua palavra. Se você busca fazer a vontade de Deus, se você obedece à vontade do Senhor, você pedirá o que você quiser e será feito.
Você se lembra quando Jesus foi orar por Lázaro? Lázaro estava morto há 4 dias. Quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo a ponto de morrer, ele recebeu uma notícia, suas irmãs mandaram um mensageiro avisá-lo. Diz a palavra que Jesus ainda ficou 2 dias. Ele recebeu a notícia que Lázaro está à morte. E pediram, vem, Senhor, vem, ora por ele para que seja curado. Jesus ainda ficou 2 dias. Por quê? Jesus esperou que Lázaro morresse. E quando Jesus então vem ao encontro, Lázaro já tinha morrido havia 4 dias. E ele vem e fala para Marta, Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E ali, quando ele chega no túmulo, tinha uma pedra, você sabe, né? A pessoa não era enterrada, não estava dentro de um caixão. Ele era envolto em um lençol de linho, colocado num túmulo, cavado na rocha e uma pedra, como foi feito com o túmulo de Jesus. E Jesus chega e diz, removam a pedra. E disseram para ele, Senhor, já cheira mal, o defunto já é de 4 dias. Aí Jesus faz o quê? Para nos ensinar. Levanta os olhos aos céus e fala, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu faço assim para que eles creiam, para que eles saibam. E aí, Lázaro, vem para fora. Ele pediu ao Pai. Ele pediu ao Pai. Tudo ele pediu ao Pai. Para que a gente saiba, irmãos. Para que a gente creia. Para que a gente entenda. Amém? Jesus fazia sempre a vontade do Pai. Ele falou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ele sempre fez a vontade do Pai. Então ele sabe que o que ele pedir vai ser atendido. Será que a gente tem feito sempre a vontade do Pai? Será que às vezes o Pai fala para você, não assista isso, ou não vá naquele lugar, ou não faça isso. E você desobedece e faz, e vai e assiste. E aí faz uma oração e não acontece nada. Aí você fala, acho que a Bíblia, acho que Deus. Eu falo, vai conhecer os mistérios do reino. Vai colocar em ação os mistérios do reino. Amém? Então esse é o 4º ponto, né? Obedecer à sua vontade. Se nós andarmos contrário à palavra de Deus, irmãos, se nós andarmos contrário às leis espirituais do Senhor Deus, Ele não ouve, não ouve. Mas está na Bíblia? Está na Bíblia, dá uma olhada em Isaías 59. Isaías 59, 1 e 2. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado ou tampado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós, separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, qual é o primeiro passo? Peça com fé, crendo que você vai receber. O segundo passo, persevere na oração, continue orando até receber. Terceiro passo, recapitulando aqui porque na sequência, vive em comunhão com Cristo. Tem um relacionamento pessoal com Ele. 4º passo, obedeça, faça a sua vontade. 5º e penúltimo, peça não de acordo com a sua vontade, mas peça de acordo com a vontade dEle. Mas então não tem graça, vou pedir o que Ele quer. Você já viu? Peça de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a sua vontade. Assim não tem graça. Será que não tem graça? Ele fala, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar aquilo que vocês desejam, para vos dar aquilo que vocês desejam, porque os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, assim como o céu é distante da terra, assim os meus caminhos são distantes dos seus caminhos. Então é pedir de acordo com a vontade dele. Veja, 1 João 5, 14 e 15, que está lá antes do Apocalipse. 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Como é que eu vou saber qual é a vontade dele para poder orar de acordo com a vontade dele? Examinar as Escrituras, elas testificam de mim. Ou então o que o profeta Oséias falou? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como é que você vai conhecer a vontade dele? Na palavra dele. Se você estiver em sintonia com a sua palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Se a gente estiver em sintonia com a palavra, conhecer a palavra, a gente vai receber. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, quanto a qualquer coisa que pedimos, sabemos que seremos atendidos. Então, o segredo é orar de acordo com a vontade dele. Aleluia? Para ficar mais simples, o apóstolo Tiago dá uma ideia. Veja lá, Tiago 4, 2 e 3. É uma coisa bem prática aqui. Tiago 4, 2. Tiago 4, 2. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis, guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, em vossos prazeres. Você pede, primeiro você não pede, e quando pede, pede mal, pede para você, para o seu ego, para os seus prazeres, para o seu deleite. Aí não é atendido. Então, a quinta chave é pedir de acordo com a vontade de Deus. Tem um exemplo bastante sério na Bíblia, a Bíblia toda é séria, mas quando Jesus está no Getsêmani, sabendo que ele vai passar, sabendo que ele vai começar a paixão de Cristo, né? Ele vai começar a ser martirizado, esbofeteado, cuspido, xingado, abandonado, vai começar a sofrer fisicamente e vai ser crucificado e vai se afastar de Deus, porque ele vai levar todos os nossos pecados sobre ele. Jesus sabia tudo isso. Lembra que no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias apareceram para conversar com Jesus sobre essas coisas? E ele fala, Pai, ele estava angustiado. Imagina Jesus Cristo, o nosso Salvador veio como homem. 1 Timóteo, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele veio como homem, ele teve fome, sede, sofreu dor, tristeza, angústia. Ele está orando, ele pede, Pedro, Tiago e João, eu peço que vocês orem por mim, intercedam. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E olha, eu estou angustiado até a morte. Eu estou angustiado. Orem por mim. E ali, quando ele ora, a palavra fala que ele está suando gotas de sangue, de aflição, de agonia, de estresse, suando gotas de sangue, porque ele sabe o que ele vai passar daqui a pouco, por nós, por mim. E ele fala, Pai, olha aqui, orar segundo a vontade. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu o beba. Traduzindo para o português de hoje, Pai, se for possível, tem um plano B.
Se for possível, muda essa situação sem que eu tenha que passar por tudo isso. Mas o quê? Seja feita a tua vontade e não a minha. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. É assim que a gente ora. A sua vontade, não a minha, Senhor. Amém? Busca fazer a vontade de Deus, busca orar para saber qual é a vontade de Deus. E se você ora de acordo com a vontade dEle, você vai pedir o que precisar e vai receber. Aleluia! Eu tenho dado sempre o exemplo da minha vida, porque é a vida que eu tenho, né? Posso dar exemplo da minha, não posso dar da sua. Há 40 anos eu tenho tentado buscar realmente a vontade do Senhor, sinceramente. E pouco a pouco, Ele tem satisfeito os desejos do meu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é no meu tempo, é no tempo dEle. Já estou com 61. Né? Aqui eu estou na melhor idade. Melhor, é? Mas lá em Portugal ainda não, lá é 65. Interessante, né? E aí, eu estou acostumado que aqui a gente vai embarcar no avião, tem a fila de idoso, né? De velhinho. Interessante que a primeira vez eu entrei numa fila normal, eu estava com 60, não estava acostumado ainda, né? Aí veio a atendente, muito simpática, falou, senhora, a sua fila é ali. Eu falei, mas por quê? Ela falou, eles não falam a melhor idade, eles falam preferencial. Né? Senhora, sua filha é ali, mas por quê? Preferencial. Eu falei, preferencial? Ela falou, né? Ah, tá. Tá. Mas então, aqui tem a preferencial, já estou até acostumado. E aí lá em Portugal, embarcando de lá para cá, tem vantagem, a fila é menor, é mais rápida. Eu cheguei lá e falei, olha, por onde que é a fila preferencial? Ele falou, meu senhor, aqui nós não temos. Aí tive que entrar naquela fila gigante. Mas o que eu dizia assim, já estou na preferencial, nem tudo que eu queria eu já conquistei, mas eu tenho conquistado tudo que eu quero. Ainda estou com saúde para ver filhos e netos e para realizar. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. No tempo dEle, não no seu. Amém? Tem vezes que eu deixei de fazer coisa para mim para poder fazer para outros. Aqui parece que não teve vantagem, mas na vida eterna vai ter. E eu não estou fazendo por causa disso, eu estou fazendo porque eu amo, porque Ele me amou primeiro. Simples assim. Amém? Fala para quem está do seu lado, irmão, Jesus te ama. Vive por Ele, vive para Ele. Simples assim. E pedireis o que quiserdes e vos será feito. Às vezes alguém fala, apóstolo, faz essa oração aí, porque essa oração tem poder. Fala, a minha tem tanto quanto a sua. A sua fé pode ser até maior que a minha. Vamos para o último ponto? Esse foi o quinto ponto, né? O quinto ponto é peça de acordo com a vontade dele. E o último ponto, eu deixei o pior para o fim, não é o melhor. Talvez seja o mais difícil. Saiba perdoar quem te fez mal. Mas o que isso tem a ver com oração? Tudo. Saiba perdoar quem te fez mal. Vamos ver Marcos 11, 25. É o último. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai. Quando estiverdes orando, hein? Perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Porque se o Pai não perdoa as minhas ofensas, eu sou indigno de chegar até Ele. Temos ousadia para comparecer diante do Senhor por Cristo, por meio de Jesus. Aleluia. Mas só que Jesus fala, filho, se você estiver orando, tiver alguma coisa contra alguém, perdoa. Perdoa para que o Pai te perdoe. É uma regra, é uma chave, é uma lei espiritual. Eu creio, irmãos, que é preciso aprender. Esse é um processo, é gradativo, é lento, às vezes é difícil aprender a perdoar quem nos fez mal. Não é?
Ah, mas você não sabe o que ele me fez. Eu não sei, mas Deus sabe. E geralmente a gente só tem que perdoar quem a gente conhece, quem é próximo, que machuca a gente. Eu sempre falo assim, dou um exemplo desse tipo. Olha, eu não tenho nenhuma dificuldade em perdoar. Bom, eu ia falar aqui o Putin, mas alguns acham que o Putin tem razão e outros acham que o Zelensky tem razão. Então, sem entrar no mérito, eu vou dizer assim, eu não tenho dificuldade em perdoar o Putin e eu não tenho dificuldade em perdoar o Zelensky, por todas as vidas que estão morrendo, por todo o problema que está acontecendo no mundo inteiro de combustível, eu não tenho, eu consigo perdoar os dois. Olha como eu sou bom, hein? Eles estão lá longe. Agora, você consegue perdoar sua esposa? Ou seu filho? Ou aquele que trabalha com você? Você consegue perdoar o seu patrão? Ou o seu sócio? Alguém que é próximo e te fez mal? Porque são esses que machucam. Os que estão mais próximos é que machucam. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o vosso Pai perdoe as vossas ofensas. Aliás, Jesus ensinou assim, não foi? Pai, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aprendi assim quando eu era católico. Na Bíblia evangélica está, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. No fim é a mesma coisa. Perdoa a mim, assim como eu perdoo. Então essa é a sexta chave muito importante da oração. Deus vai ensinando a gente a ter compaixão, vai ensinando a gente a ver o lado do outro, tentar entender o outro. E quando a gente não entender, mesmo assim, a gente ora como Jesus, Pai, perdoa, porque Ele não sabe o que faz. Eu não sou eu que julgo, o Senhor julga. Amém, meus irmãos? E como é que a gente vai então entrar nesse... Como é que a gente vai entrar nesse trilho tão difícil de aprender o processo do perdão? Veja lá, Jesus ensinou. Marcos 5:44. Perdão, Mateus 5:44. Mateus 5:44. Como é que eu vou entrar nesse processo do aprendizado de perdoar alguém? Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Esse é o segredo. Se eu oro por alguém que me fez mal, por alguém que está me perseguindo, alguém que me traiu, alguém que me lesou, se eu oro por ele, e olha, hein, não é aquela oração, queima, Senhor, joga no buraco, Senhor, passa na cabeça dele. Até, irmãos, depois você que é papai e mamãe daquelas crianças que assistiram aquele apedrejamento, foi super real. Fala depois para eles que aquela pedrona que foi jogada na cabeça dele era de mentira. Eu fiquei chocado, o negócio foi real, né? Então, Pai, joga uma pedra na cabeça dele, Senhor, porque me traiu, porque olha o que ele fez. Não é, orai pelos que vos maldizem e pelos que vos perseguem, não é esse tipo de oração. Não é? Pai, perdoa, Senhor, ele deve ter as razões, eu estou machucado, estou ferido, estou lesado, mas, Senhor, eu não quero julgar, eu entrego essa vida nas Tuas mãos, Senhor. Os filhos dele não têm nada a ver com isso, Senhor Deus, talvez a esposa nem saiba, eu não sei, mas o Senhor sabe, Pai, olha, eu coloco essa família nas Tuas mãos, eu coloco essa vida nas Tuas mãos. Esse tipo de oração. Ou então, às vezes, a gente tem que falar, sabe o quê? Espírito Santo, me ajuda a perdoar. Eu quero querer perdoar, não consegui ainda, Senhor, meu coração ainda está duro, mas me ajuda, Senhor. Vai orando, é um processo. Mas é um processo necessário para que a oração seja atendida. Aleluia? Então, quando a gente chega nesse ponto, como é que eu vou aprender a perdoar quem me fez mal? Orando por ele. Orando, então tem que ser com fé. E a gente volta para o primeiro passo. Ore com fé, crendo que você vai receber. E aí você faz um ciclo virtuoso. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia!
Jesus tem muitos mistérios para revelar para nós, irmãos. Para a gente viver uma vida plena, uma vida abundante. Em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Ô Senhor, vou chamar o Ministério de Louvor aqui, eu quero fazer uma oração com você, para colocar essa palavra em ação. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo, Jesus disse. E olha que eu não falei em oração em línguas, eu não falei de jejum, eu não falei de oração em concordância, tem tantas, eu peguei só 6. Mas tem tudo isso na Bíblia? Tem mais ainda, tem mais ainda. A gente podia ficar aqui 3 dias falando e estava só começando, amém? Então, a gente vai adorar o Senhor, porque a palavra também fala que o Senhor se assenta no meio dos louvores do seu povo, e quando o Rei chega, as trevas saem. A gente vai adorar o Senhor, porque o Senhor se assenta no meio dos louvores do seu povo, e quando o Senhor chega, as trevas saem. Você pode tocar nas vestes dele, pela fé. E eu quero fazer uma oração aqui com vocês. Eu quero pedir que aconteça com você o que aconteceu com aquela jovem da peça. Foi muito boa essa peça. Que ela entra na Bíblia. A Bíblia se torna real. A palavra se torna rema. Para alguns a palavra é só logos, logos, logos. Mas para alguns ela vai se tornando rema. Jesus falou, pelo rema você vai ser julgado, pelo rema é justificado, ou pelo rema você vai ser condenado. O que você faz com essa palavra? Eu vou pedir, em nome de Jesus, que hoje o Espírito Santo acenda uma chama no seu coração. Amém? Aleluia.